rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos do Causos e Contos Espíritas. Que alegria estarmos juntos em mais uma semana aqui na Rádio Brasil Espírita, que trabalha há 10 anos na iluminação de consciências e consolo dos corações. Chegamos ao mês de dezembro, em que o mundo cristão comemora a vinda dele. Ele que dividiu a contagem de tempo entre antes e depois de Cristo. E até o dia 24 de dezembro, nós vamos aqui passar por contos em que falamos diretamente de Jesus. O caso de hoje fala do episódio que acontece logo após a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 5.000 homens. E está nos evangelhos de Mateus, no capítulo 14, versículo 13 a 21. Está também em Marcos, no capítulo 6, versículos 31 a 44. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. E também, finalmente, em João, no capítulo 6, versículos 5 a 15. O capítulo chama-se O Programa do Senhor e está no livro Pontos e Contos, por Irmão X, psicografia do querido Chico Xavier. Vamos lá. À frente da multidão faminta, Jesus multiplicou os pães e peixes, atendendo à necessidade dos que estavam ali. O fenômeno deixou a todos maravilhados. O povo estava em êxtase, em júbilo intraduzíveis. Foram presenteados por um sinal do céu maior que os de Moisés e Josué. Som de admiração e assombro estavam por todos os lugares da massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das mais diversas regiões. Além dos peregrinos, em grande número, os que adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, entre os mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto, ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam também exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia, com interjeições de gratidão, o saboroso pão que resultava do milagre sublime. A água pura era servida, após a substanciosa refeição, pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores ali, na iminência do monte. Semelhava-se realmente, nos diz Humberto de Campos, a um príncipe materializado de súbito na terra. Pela suavidade que lhe transparecia na fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos, então, a sobra abundante do inesperado banquete, quando um homem chamado Malebeu, assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para que a multidão vir ali estar com ele, para estar junto sempre do restaurador de Israel. Esclareceu Malebeu que conviria receber-lhe então as determinações, desde que aquela hora inesquecível tinha acontecido ali sob os olhos de todos. E os ouvintes, então, reergueram-se às pressas, engrossando as fileiras ao redor do Messias Nazareno.
Jesus, em silêncio, esperou então que alguém lhe endereçasse a palavra, e efetivamente o próprio Malebeu não se fez de rogado. Senhor, indagou exultante, és, em verdade, o arauto do novo reino? Sim, respondeu Cristo, sem titubear. Em que alicerce será estabelecida essa nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando então o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos, segundo Jesus. O interlocutor esfregou a sobrancelha com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Então será instituído uma nova organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Pergunta Malebeu. Jesus responde: melhorar os piores. E qual a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro desse novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E qual o encargo dos ricos, Senhor? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebeu um pouco desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo significado de sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? Pergunta novamente Malebeu. A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço, alarmado. Desejarás dizer, então, que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores uns para com os outros, e essa sim é a nossa vitória. Permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos pelo mundo. Nesse instante, justamente, quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam então da colina, tomados de intenso júbilo, Malebeu, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia, dantes respeitosa, voltou as costas para o Cristo e, acompanhando as centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido quando, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios, e se Jesus não quisesse então perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer do monte também. Aqui, meus irmãos, nós temos esse momento sublime em que Jesus multiplicou alimentos para todos, né, e alimentou pouco mais de 5.000 pessoas, e tentou, então, explicar a Malebeu no que consistia o novo reino que Jesus trazia para o nosso conhecimento. Como funciona na coletividade que segue efetivamente os passos do Cristo. Todos ajudando-se mutuamente, com as ferramentas disponibilizadas pela providência divina, em exercício completo da fraternidade. Jesus veio nos deixar as orientações de um evangelho de amor, onde os ricos ajudam os pobres a também
desenvolverem recursos, onde os bons auxiliam os maus para que se tornem também bons. Todos nós nos ajudando mutuamente para o progresso espiritual, que é a nossa missão na terra e também no céu, a nossa progressão espiritual, o ser de perfeitos que Jesus nos deixou aqui como orientação. Que nós não nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos dos ensinamentos que Jesus nos deixou aqui, celebrando a vinda de Jesus, celebrando nesse mês o nascimento de Jesus, é essencial que ele nasça sempre, diariamente, nos nossos corações. Espero vocês no próximo Causos e Contos Espíritas. Um grande abraço, fiquem em paz.